Olá a todos, tudo bem com vocês? Em relação à unidade 2, o assunto, a fronteira entre o setor público e privado, é importante imaginar qual que é o momento da situação, né? Ou, melhor dizendo, qual que é o governo na qual está executando tais políticas. Tá? Durante um passado distante, o governo ele centralizava todas as atividades. Então ele que dava todas as diretrizes da cidade, do município. Né? Então, sobre a sua mão estava todo o gerenciamento de recursos, que era executado por um corpo de funcionários públicos, no caso, tá? Convertendo para o dia de hoje. Vista como até uma grande fazenda, imagine ou uma grande fábrica, né? Abraçando todos os funcionários, né? Se equivaleria dessa forma. Um exemplo melhor, né? Por exemplo, o Império Inca, né? A sociedade russa, são alguns exemplos que trabalharam durante algum tempo essa filosofia de centralização dos recursos, tá? Tanto de obtenção como a prospecção de atividades que deveriam ser ofertadas à população, à cidadania, a todos. Então, tudo era setor público, portanto, era centralizado. Tá? Era uma prática do governo da época. À medida que foram crescendo a população, foram ganhando espaço territorial, né? A centralização ela se tornou difícil de se manter. Né? Então, aos poucos, houve a descentralização como uma divisão do trabalho. Havia diferentes, então, tipos de bens e serviços. Precisava-se organizar como que seria, então, essa distribuição de atividades e essa descentralização. E quando há essa descentralização, você acaba por classificar os tipos de bens, os tipos de serviços. Então, ele se dividiria em algumas características de peculiaridade. Né? Por exemplo, a questão da rivalidade nesse meio, ela se proliferaria. Ou seja, imagine uma rivalidade de consumo. Né? Um exemplo, por exemplo, se eu consumir uma bala e você outra, né? Nós estamos obtendo um consumo de um determinado bem. Né? Tem-se a rivalidade, nós não podemos consumir a mesma bala. Né? A mesma bala igual não pode ser consumida. Ou comprar um relógio. Né? Um relógio tem número de série. Né? Um equipamento tem número. Então, a mesmo equipamento não é possível, você tem uma rivalidade de consumo de acordo com o equipamento, de acordo com o objeto que está sendo adquirido. Porém, existe uma outra classe, que é a classe da exclusão de consumo. Então, essa classe tende a ocorrer em casos, por exemplo, de escassez de um determinado bem ou de um determinado serviço. Ou quando é possível impedir alguém de consumir aquele bem ou aquele serviço. Então, isso é chamado de exclusão, quando você cerceia o direito de uma outra pessoa. E daí nós temos algumas classificações, né, nesse sentido. Por exemplo, uma forma institucional é a do reconhecimento de direitos de propriedade. Quando você adquire o direito de propriedade de um determinado produto, é seu, nenhuma outra pessoa pode mais adquirir aquela propriedade, porque você tem um lastro, você tem um registro, então é seu. Não tem como alguém lhe tomar aquela propriedade. Tá? Então, automaticamente são excludentes. Tá? Você adquiriu aquele terreno, é seu. Outra pessoa não pode ter o mesmo terreno. Ok? Por exemplo, quando você tem um livro, o livro é seu. Entendeu? Não tem como ser do outro, porque você detém o quê? Detém uma propriedade, você pagou por aquele produto, você registrou uma nota fiscal, tá? Ok?
Por exemplo, existem também outros pontos referentes à questão da segurança nacional. Tá? No caso, por exemplo, isso aí é um ponto na qual é um dever, no qual da sociedade, do meio do governo, de oferecer essa segurança. A segurança das fronteiras, né? A segurança do espaço marítimo, espaço da orla marítima. Tá? Então, são outros tipos de produtos. Eu estou dando alguns exemplos para vocês imaginarem as situações. Tá? Por exemplo, o sinal de TV aberto, que é ofertado a toda a população. Né? Tem uma parte desse sinal que ele é compartilhado com todos. Tá? Todos têm o direito, né, de ter essa segurança ou ter esse serviço. Tá? Não há aí, no caso, nenhuma rivalidade no momento. Você não tem uma rivalidade dessa oferta desse produto, ou desse bem ou desse serviço. Tá? Todos podem desfrutar dos benefícios e serviços. Okay? Além disso, nós temos também outros fatores referentes à externalidade. Né? Externalidade negativa, por exemplo, que o texto diz alguma coisa a respeito. Então, quando ele fala desse ponto, ele quer dizer aquele fato externo, né, o que já foi considerado, o que já foi contabilizado. Então, nessa hora, você tem um custo maior do que você havia calculado. Resumidamente, é isso. Imagine uma empresa que acumula todos os custos de produção, mas não leva em consideração os resíduos que são desperdiçados no solo ou no rio. Tá? A gente sabe que isso aí depois volta, pode demorar um tempo, mas depois volta para a sociedade. Né? Se você não embutiu ou não se preocupou em embutir com essa preocupação de prevenir esse risco, essa possibilidade, né? Você custeou menos o seu produto. Tá? Então, é isso que chama de externalidade negativa. Tá? Você não custeou, mas deveria ter sido custeado, porque em algum momento isso aí vai voltar para o ser humano, ou na forma de acidentes ou de doenças que podem acontecer. Tá? Para isso, existem algumas regulamentações importantes que devem ser feitas para que a sociedade viva em harmonia. A regulamentação de utilidades públicas, por exemplo. Tá? Regulamentação das atividades. É importante para não haver monopólio, né, e preços altos em virtude dessa situação. Tá? Quando isso falha, a população, quem paga? A população, por um custo elevado do produto ou do serviço. Tá? Quando não há contestação da sociedade, quer dizer que há uma autorização legalmente, né, e o regulamento dela, né, se prolifera, né, e quem paga somos nós. Tá? Para isso existe o quê? As regulamentações tipo os mecanismos de defesa, né, que estão aí na sociedade para serem utilizados. Por exemplo, o CADE, que é o Conselho de Administração de Defesa Econômica, garantia de concorrência institucional, né, você permitir que outras empresas participem daquele processo, né, de forma lisura, né, de maneira lisura, tá? Via agências criadas para a fiscalização, o controle das empresas, verificar questões sanitárias, se estão atingindo realmente as obrigações que foram passadas, né? São tudo mecanismos de você controlar e regulamentar o setor. Tá? Além disso, nós temos dentro do texto um ponto que fala sobre carga tributária, que é um ponto importante. Né? Nós, trabalhadores, pagamos aproximadamente de 40 a 50 ou até 60 reais por dia em tributos sobre compras. A empresa paga muito tributo, você, quando vai comprar um produto, você paga tributo na sua camisa, na sua veste, no seu combustível, na sua roupa, num bem de consumo, você paga tributo. Então, é tributo, isso tudo vai para os cofres públicos para manter
para manter o governo, para manter as atividades que eles prestam em contrapartida. Tá? Então, envolve aí uma arrecadação de tributação que compara-se com o produto interno bruto para você chegar à carga tributária. Naquele exercício, atividade que vocês fizeram, tem várias informações falando a respeito. Tá? E essa carga tributária ela divide-se na escala federal, estadual e municipal. A municipal é que tem menor carga, depois a estadual, e a que tem maior carga é a carga federal. Né? Sem falar também naqueles impostos que são pagos sobre a renda, sobre a propriedade, que também, de certa forma, incrementam a carga tributária. Tá? Então era isso, pessoal. Tenham bons estudos a todos e até a próxima.